Então, é um prazer estarmos meditando na palavra do Senhor. Eu quero meditar com você nesse dia em Gênesis, no capítulo 29 e o versículo 9. Nós falamos, na live passada, de uma mulher fantástica, que o nome dela é Rebeca. Rebeca, a mulher de Isaac, a mãe de Jacó e de Esaú. Então, Rebeca, tendo esses dois filhos, quando eles chegam à idade de se casar, os pais de Jacó dizem assim: Jacó, não queremos que tome filhas daqui da terra dos cananeus. Você vai até a terra da nossa parentela buscar uma mulher que seja da nossa parentela. Então Jacó, ele obedece à voz de seus pais e vai para aquela terra. Sabe o que ele recebe neste momento? Ele recebe um cajado de seus pais. E Jacó vai simplesmente com esse cajado, talvez com algumas mudas de roupa, e vai para essa terra em busca da sua amada. Por orientação de seus pais, por aconselhamento de seus pais. Eu costumo dizer para os jovens, é assim quando o casamento é de Deus. Começa com a orientação dos pais, a aprovação dos pais, o tempo, os pais também é quem diz, está no tempo, agora é hora. Quando os filhos, as moças e os rapazes entram por esse caminho, é certo que terá sucesso. Assim, Jacó obedece à voz de seus pais, Isaac e Rebeca, e vai para a terra de sua parentela. Labão era o irmão de Rebeca e ele foi para essa terra muito longe, muito longe. Ele leva tempo para chegar nesse lugar. Então lá ele conhece essa pessoa que hoje nós vamos ler na palavra do Senhor. Gênesis 29 e o versículo 9. Você tem Bíblia? Compartilhe comigo, leia. Estando ele ainda falando, quem? Jacó. Com eles veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Então, a mulher de hoje... Gente, olha, meu esposo é tão especial, e ele preparou para mim aqui uma lousa, um quadro branco. E eu vou escrever o nome dessa mulher, tá? Aqui é o nome Raquel, está em Gênesis 29 e o versículo 9. O versículo que acabamos de ler. Raquel, então quem era Raquel? Pastora de ovelhas. Raquel era pastora de ovelhas, cuidava das ovelhas de seu pai. Quantas características lindas nós encontramos em Raquel. E você, caminhe comigo, vamos estudar sobre as lições de vida que essa mulher nos traz? Não é por acaso que a palavra do Senhor registra o testemunho dessa mulher. Raquel era pastora de ovelhas e tinha muitas ovelhas aos seus cuidados. Não é fácil ser pastora, não é fácil cuidar de ovelhas. Até mesmo nos dias de hoje, eu como pastora, e você, quem sabe, está ouvindo, você também pode ser uma pastora. A gente sabe que enfrentamos muito trabalho, mas isso é glorioso, nos alegra, porque estamos cuidando das ovelhas que não são nossas. As ovelhas são de nosso Pai. Então a recompensa é grande. Raquel estava cuidando das ovelhas de seu pai. E onde Raquel estava quando Jacó a conheceu? Quando esse casal se encontra? Ela estava vindo com as ovelhas para dar água no poço. Lembra dessa história do poço? Na live passada nós estudamos sobre Rebeca, onde Rebeca conhece Isaac ali, ou seja, conhece
aquele enviado por Isaac, que é o Eliezer, também um poço, e ela serve água a ele e serve água aos camelos de Eliezer. Pensa que coisa linda, ali no poço. Anos depois, quando está lá Rebeca, seu irmão fica naquela terra. Então, lembra-se também que quando Eliezer dá presentes para Rebeca e que ela vai, ele também deixa presentes para seu irmão Labão e para sua mãe? Então agora entra aqui o pai de Raquel, Labão. Labão, irmão de Rebeca. Então Labão estava ali com a sua filha linda chamada Raquel. É interessante que Raquel também tinha uma irmã chamada Leia. Em algumas traduções da Bíblia trata de Lia. Não importa se seja Lia ou Leia, era a irmã de Raquel. Então, essa irmã de Raquel, as duas trabalhavam em casa com as tarefas de casa juntas. Porém, Raquel se destacava no cuidado com as ovelhas de seu pai. Quando Jacó, que vem de uma terra longínqua, chega ali naquele poço e percebe alguns rebanhos parados, ainda com a luz do dia bem alta, e Jacó observa: mas como estão aqui paradas e não estão no pasto, não estão arrebanhadas aí fora para somente no final do dia fazer isto? Ele pergunta o porquê. Eles respondem, aqueles servos: não, a gente espera vir todos os rebanhos para juntos removermos a pedra e assim dar água para os animais. Eu fico assim a pensar, essa simbologia na igreja nos dias de hoje. Quantas pessoas também estão a esperar pelos outros remover a pedra, ou seja, realizar tal tarefa, tal trabalho, somente quando chegar alguém para ajudar. Sendo que, na verdade, a gente pode trabalhar muito mais. A luz do dia ainda estava alta e ainda tinha muito que contribuir em favor daquelas ovelhas. Mas eles param antes da hora, não removem a pedra e estavam aguardando a Rebeca, ou seja, a Raquel chegar com as ovelhas para fazer essa atitude. Enquanto isso, estava Jacó a perguntar àquelas pessoas: vocês conhecem aqui Labão? Vocês conhecem essa família? Então eles dizem: sim, conhecemos. E olha quem está chegando, a filha dele, Raquel. Raquel chega com as ovelhas e a atitude de Jacó é uma atitude muito linda, de cavalheirismo. A atitude dele é de remover a pedra e ajudar a servir água para as ovelhas de Raquel. E naquele momento, quando ele percebe que ela era filha de Labão, o seu tio, irmão da sua mãe, ele se alegra tanto, e a palavra do Senhor diz que ele abraça e lhe dá um beijo. Eu imagino que seja um beijo na testa ou no rosto. Eles tinham o costume, né, de beijar assim, de cumprimentos calorosos assim, com honras assim. Até hoje, né, tem países que ao cumprimentar, eles cumprimentam com honra, dando um beijo na face. Assim, Jacó cumprimenta com honra, com respeito a Raquel ali no poço, serve água para as suas ovelhas e ela lhe convida e ambos vêm e Labão os leva para a sua casa, leva ele para a sua casa e fica alegre, demonstra satisfação em receber um parente de uma terra tão longínqua, cuida dele. Jacó começa a servir, começa a trabalhar ali, sem questionar salário algum. Então Labão propõe, o pai de Raquel propõe: então, o que queres? Que salário você quer para que você continue a trabalhar? Porque é justo, seu trabalho é muito honroso. Então, fazem um acordo de 7 anos em favor daquela donzela tão linda, tão amada, que Jacó
se encontrou num lugar tão propício, no poço, servindo água, cuidando das ovelhas. Gente, que coisa linda! Eu imagino aqui um casal de semelhantes, que não são diferentes os seus gostos, os seus sonhos, o seu trabalho. Não era jugo desigual, era um jugo que ambos confirmavam, né, um ao outro. Ainda hoje a gente para a perceber, mulher de Deus, quantas vezes nós falhamos ao olhar com os olhos carnais e procuramos pessoas que não têm nada a ver com o nosso estilo de vida, com o nosso trabalho, com o nosso caráter, com a nossa fé, com o nosso desejo. E talvez pela aparência erramos, mas precisa assemelhar nesses detalhes, cuidar da ovelha de nosso pai. Jacó fazia isso, embora naquele momento ele não tinha ovelhas, ele tinha um cajado. Ou seja, o cajado representava autoridade, representava a unção de Deus através do seu pai, porque foi ele quem dera a ele. Então ele estava com o cajado que representava essa autoridade para ter rebanhos, para cuidar de ovelhas. E Raquel já estava ali cuidando das ovelhas de seu pai. Interessante é que Jacó então remove a pedra com um sinal de cavalheirismo tão grande e serve a Raquel. Mulher, eu te pergunto a você, a pessoa que está com você tem se portado com cavalheirismo? Tem se portado com ajuda em servir você, dando a honra devida? Claro que Raquel era mais frágil, porque não conseguiria fazer aquele serviço só, mas Jacó prontamente faz isso. O homem precisa de fazer, sim, algo que lhe custe, que lhe demonstre a honra devida a quem ele tanto deseja, a quem ele tanto quer. Então, Jacó fica ali por tempos e trabalha diante daquele acordo 7 anos por Raquel. Raquel tão linda, a Bíblia diz que ela era de um porte muito bonito, exterior, de um semblante alegre e com certeza interiormente também, porque ela cuidar de ovelhas requer amor, requer entrega, requer cuidados. E Raquel tinha essas características, por isso ela era uma pastora. Assim, eu me assemelho a nós que também cuidamos de vidas, pastoreamos com amor, com cuidado, com responsabilidade as ovelhas que não são nossas, são de nosso Deus. Raquel estava desempenhando esse trabalho tão lindo. Então, num lugar propício e certo, o momento certo, encontra o seu amado Jacó. Jacó trabalhou e quando foi no momento exato, todos já sabem da história, que no momento que ele fala, terminei o meu compromisso, 7 anos se passaram, dá-me agora a esposa por quem eu trabalhei. Então, Labão lhe entrega a Lia, sua irmã, e ele festeja, só que ele não percebe, ele só percebeu isso no dia seguinte, com o clarear do dia, com aquela festa toda. Imagina agora Raquel, que não foi entregue como ela tanto sonhara, se preparou tanto para esse momento, se guardou, esperou tanto tempo e agora ela não foi entregue porque seu pai achou por bem dar a sua irmã por ser mais velha. Lia, ou seja, Leia, era mais velha que Raquel. Então, a tradição daquela família era sempre dar a mais velha em casamento primeiro, depois a mais nova. Mas não era esse o combinado de Jacó. Ele trabalhou por Raquel, ele amava Raquel, e a Bíblia é bem clara em dizer isso, que ele amava Raquel. Então, ele
vai e conversa com Labão, o seu sogro. Eu trabalhei por Raquel, o Senhor me entregou a Leia. Ele diz, então cumpre os 7 dias de Leia, então te darei a Raquel. Assim, cumpriu 7 dias e Raquel novamente espera mais 7 dias. Parecia talvez ser tão intensos, são tão longos, de tanto que ela também amava Jacó. Mas venceu os 7 dias de Leia, foi entregue Raquel para ser a esposa que Jacó tanto sonhou, tanto amou e trabalhou mais 7 anos por Raquel. Que coisa linda, que amor lindo Jacó demonstrou por Raquel, trabalhando por ela. Com o passar do tempo, Leia deu filhos a Jacó. Como percebeu que Raquel não estava dando filhos, Leia foi concebendo 1, 2, 3 e foi concebendo filhos. E Raquel começou a ficar desesperada. A Bíblia diz no versículo seguinte do capítulo 30 que ela chega a um ponto de dizer: dá-me filhos, se não morro. Mas antes disso, antes dela chegar para Jacó, ela faz algo muito de uma cultura própria e que a Bíblia condena esse tipo de coisa. Sabe o que ela fez? Ela chega para o filho, com o passar dos anos, imagina, a Lia já tinha filhos grandes, já estava trabalhando, chega do trabalho com mandrágoras. Mandrágoras é uma planta conhecida naquela região como uma planta afrodisíaca, que ela trazia amor e fertilidade. Assim era a crença deles. Por isso, Raquel, quando vê as mandrágoras na mão do filho de Leia, ela propõe: por favor, me dá essas mandrágoras. Eu proponho meu esposo Jacó para dormir com você esta noite, em troca das mandrágoras. Então Leia aceita e entrega as mandrágoras. Sabe o que ela queria com isso? Ela estava buscando meios de acabar com sua esterilidade e atrair mais o amor de seu esposo Jacó. Na verdade, ela não precisava disso. Quantas vezes, mulheres, eu me coloco agora a meditar com você, quantas vezes temos buscado solução para certas aflições ou realização de certos sonhos com coisas banais, com coisas terrenas, com coisas que não vai trazer resultado e pelo contrário vai ferir ao nosso Deus, porque Deus não agrada dessas tais coisas, superstições, se apegar a estas coisas. Precisamos ater ao nosso Deus, buscar é o nosso Deus, buscar é dele que é a vida, que ele é a fonte, ele é quem pode nos dar a bênção. Raquel estava buscando as bênçãos e não estava buscando o dono da bênção. É o contrário. Nós precisamos ter agora como lição, mulher de Deus, que precisamos buscar é o dono da bênção, o dono da vida. Ele sim pode realizar os nossos sonhos, os nossos desejos. Então Raquel, infelizmente, não estava buscando o caminho certo para a realização dos seus sonhos. Então isso não resolve. E no capítulo 30, versículo 22, a palavra do Senhor diz que Raquel chega para Jacó e diz: dá-me filhos, se não morro. Jacó responde: não sou eu, Deus, para poder abrir a sua madre, para que você venha gerar filhos. Jacó estava ali um pouco estarrecido, porque Jacó, ele amava de verdade a Raquel. Não precisava daquela atitude dela mencionar essa situação, mas só que por esse pedido de socorro desesperado de Raquel, Deus ouve. Embora pela sua misericórdia ela não tenha pedido diretamente a Deus, mas a misericórdia de Deus é tão grande que ele alcança o grito de socorro. O grito do socorro de Raquel ali foi tão grande, ao ponto de ela expressar que não conseguiria viver sem dar à luz a filhos. Ela queria sim ter filhos,
para acabar aquela vergonha de sua esterilidade. Então o Senhor resolve lhe atender. Deus é misericordioso, Deus é bom. Mesmo não busquemos da forma certa, da maneira correta, mas a sua misericórdia é tão grande que Ele ouve o nosso gemido, o nosso choro e o nosso grito de angústia, de desejo por socorro. Deus é fiel e está sempre com aquele que busca, ao aflito, ao necessitado. Deus está sempre atento com seus ouvidos para nos ouvir. Mulher, não temas, seja o que for que você está enfrentando, Deus está contigo e o seu gemido Ele entende e as suas lágrimas falam e Deus te ouve. Se você tem algo a resolver, uma causa a resolver, um sonho de anos para Deus resolver, eu te digo, não busque nas coisas terrenas. Quem sabe você está buscando em homens, na medicina terrena, quem sabe você está buscando em autoridades políticas, mas eu quero te dizer, busque em Deus. Deus é o dono da vida, Ele sim pode realizar os seus sonhos, Ele sim pode te ajudar e resolver tudo que você está buscando. Busque no Senhor. Então Raquel, ela ali é atendida, a misericórdia de Deus é tão grande, que os anos se passaram, muitos anos se passaram, quando Jacó já estava enriquecido, com muitos animais, com muitas servas, com muitos filhos, que inclusive nesse período Raquel deu suas servas para Jacó, para que ele concebesse filhos através de suas servas. Algo muito semelhante com a mãe de Jacó, Rebeca, com a avó, né, Sara, que deu a serva Agar a Abraão. E era Sara, a avó aqui de Jacó. E algo muito semelhante vem vindo aí de família. Dar servas para cumprir aquilo que é projeto de Deus não é necessário. Quando Deus tem uma promessa para nós, não precisamos buscar artifícios, meios que ajudem a promessa de Deus cumprir. Não, simplesmente nos coloquemos na posição de servas, de adoradoras, de trabalhadoras no reino de Deus, na perseverança, na fé, no cuidado em honrar a Deus na sua casa, na nossa casa familiar, na casa do Senhor, no reino dele, servindo a Deus com sinceridade, cuidando das ovelhas de nosso Pai. Pode ter certeza que isso não vai ser esquecido e o tempo de Deus virá em que isso se converterá em milagres. O tempo que Raquel dedicou cuidando das ovelhas de seu pai não foi em vão. Deus atende ali agora o seu grito de socorro e lhe concede, no capítulo 30, o versículo 24, um filho que se chama José. José, aquele que depois de grande ficou conhecido como o famoso governador do Egito e trouxe suprimento, alegria, bonança, fartura para toda a sua família, para seu pai Jacó e todos os seus irmãos e toda a sua família, que era muito grande, porque era da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Aqui então Raquel concebe a José. Deus concede, abre sua madre, opera um milagre e ela concebe filhos. Oh, mas eu imagino aqui agora um crescimento muito maior. Anos e anos passaram com a forma que Raquel conheceu melhor, com o passar dos anos, Deus trabalhando no caráter de Jacó, Deus também trabalhava no caráter de Raquel, e ambos foram aperfeiçoando a sua fé no Senhor.
a fé no Deus Todo-Poderoso, aquele que promete e cumpre, que a sua descendência seria numerosa. Estava ali Jacó dentro da promessa, então ambos estavam com um caráter amadurecido em Deus. Então, nesse momento eu já vejo aqui Raquel mais fortalecida, um pouco mais conhecendo de Deus. Não totalmente ainda, por quê? Porque eu vejo ali na frente, na volta de Jacó, quando Jacó, depois de nascer José, vai de volta à terra de seu pai, Isaque e Abraão, que Deus prometera muito antes. Então eles vão e no caminho, observem que algo aconteceu. Labão, o pai de Raquel, vai atrás, depois de os ter liberado, depois de ter ido, Labão vai atrás. Por que Labão vai atrás? O pai de Raquel, porque ele percebe que os seus ídolos não estavam com ele. Alguém tinha tomado daquela turma que tinha ido. Então ele vai atrás de Jacó, pressiona Jacó, que estava com ele. Ele diz: não, meu senhor, não está. Todavia o senhor viu que eu o servi por 20 anos, honrando suas filhas, Raquel, a quem tanto amo, honrando a Lia, os filhos com quem adquirimos, as servas, toda a vida honrando. O senhor viu que em todos esses anos fui próspero, Deus me abençoou, porque Deus usou os meus pais para que essa promessa se prosseguisse até a mim. Então por que eu faria isso e escondesse do Senhor? O Senhor tem liberdade para procurar, e ele procurou e não encontrava e ficava pressionando. Eu imagino, conjecturo, essa busca ali na tenda, em todos os lugares, e não encontrava. Sabe o que aconteceu? Raquel, infelizmente, tinha trazido e estava percebendo aquela busca de seu pai. Ela se assenta em cima daqueles ídolos, fica quieta, não fala nada para ninguém, não fala para seu esposo Jacó, não fala a verdade. E como isso lhe custa? A verdade, quando ela não é dita, custa muito, muito. Precisamos cada dia colocar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, que a verdade, acima de tudo, é o que precisa viver, acontecer nas nossas vidas. Eu costumo dizer que quando estamos numa situação difícil e precisamos resolver, e está ali uma situação que estamos preocupados como vai ser quando a pessoa souber da verdade, eu te digo, não fique com medo. Coloque Jesus na frente. Jesus é a verdade. Então diga a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, coloque a verdade, que as coisas se resolvem imediatamente, as trevas se dissipam, o medo vai embora, a vergonha desaparece, aquilo que era para acontecer de ruim, logo é acalmado, porque colocamos Jesus, que é a verdade. Acima de tudo, mulher, fale sempre a verdade para o seu esposo, não esconda nada de seu esposo, seja transparente. Deus te honrará pela verdade que você vive, pela verdade que você fala, que você anda e que agrada a Deus. Ande na verdade. Omite ali e não fala nada e se assenta nos ídolos. Eu imagino aqui a tradição ainda daquela família de Raquel. Labão ainda não era totalmente convertido. Ele não tinha as suas características, a sua vida com testemunhos de que realmente era convertido, temente a Deus. Então a Raquel aprendeu uma cultura pagã daquela região, que era: quando morria o pai, a quem estivesse os ídolos de seu pai, com aquele filho seria colocado a herança em dobro. Por isso, eu imagino, a Bíblia não fala o porquê, estudando as tradições
dos ídolos, então eu estudei e conheci que essa era a razão de que os filhos queriam tanto preservar e guardar os ídolos de seu pai, a tradição, porque quando seu pai morresse, a herança seria em dobro para quem estivesse de porte aqueles ídolos. Raquel, ela estava ali, nesse momento ainda, com um olhar mais para o mundo econômico, para o ter. E, infelizmente, não é essa atitude, não é louvável essa atitude para nós nos dias de hoje. Aprendemos com essa característica. Nós precisamos ser, ao invés de ter, ser adoradores, ser verdadeiros, ser íntegros, ser fiéis, ser pessoas convertidas, entregues totalmente ao Senhor nosso Deus. E Raquel ainda tinha essa reserva ligada ao ter. Estava preocupada com a herança em dobro, a parte econômica. Por isso ela guarda. E o outro lado também a gente conhece que os ídolos é abominável ao Senhor. O Senhor é bem claro dizendo: não terás outros deuses perante mim. Deus não aceita, não adianta queremos colocar outra coisa mais importante para adorarmos, porque não há outro Deus, não há outro santo algum. Santo é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e pronto. Ele é o dono das nossas vidas, o Criador de todas as coisas. Idolatria. O que é idolatria? Talvez não seja um santinho, talvez não seja algo, mas quem sabe estamos colocando algo que seja tão importante, mais importante na nossa vida do que o nosso próprio Deus. E isso Deus não aceita. É Deus primeiro, buscar Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Então assim o Senhor nos dá o fortalecimento para sermos abençoadas e termos o amor do marido, o amor dos nossos filhos, e automaticamente essas bênçãos espirituais estarem acontecendo no mundo físico também, e milagres extraordinários de termos confortos. Por que não? Sim, Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele tem prazer que sejamos prósperos. Prova disso, Abraão foi próspero, toda a sua descendência foi próspera. Não precisamos ficar preocupados com o que teremos, o que temos, mas o que somos e o que vamos alcançar nas nossas riquezas eternas, onde a traça não rói e o ladrão não rouba. É lá que precisamos investir e estarmos preocupados. Então, no capítulo 31, versículo 32, a Raquel, ela senta em cima e ainda diz que estava naqueles dias da mulher, de costume da mulher, e homem não podia tocar, então ela não podia levantar. Aí não se levantou e seu pai não percebeu. Jacó lança uma palavra ali, e essa palavra lhe custa muito. Jacó diz: que o senhor, meu sogro Labão, possa procurar. Se alguém esteja com isso aí, que não viva. Infelizmente, essa palavra foi lançada e Raquel ficou quieta. Não disse nada e não tomou atitude de entregar. Oh, que situação difícil. Mulheres, quanta situação a gente enfrenta, mas é preciso, com coragem, pedir força. Senhor, eu vivo andando na tua presença, que o Senhor me ajude a falar a verdade, custe o que custar. Fale a verdade e não minta, porque o pai da mentira, a gente sabe que é Satanás. Ele é o pai da mentira. E Jesus disse: vós tendes por pai é o diabo, que é o pai da mentira. Mas nós que temos Jesus na nossa vida, Ele é a verdade, então andamos na verdade e temos por Pai o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador. Amém? Isso é para a tua vida. Raquel, então, ela mais na frente, isso passa,
E Deus é tão misericordioso na vida do seu esposo, Jacó, que ainda faz ali uma aliança, ficam de boa, com paz, comem juntos, passa a noite e pela manhã Labão, pai de Raquel, vai embora e em paz fazem um compromisso entre ambos de cuidar, de Jacó cuidar das filhas, da sua descendência. E isso acontece de forma amigável. Glória a Deus pela misericórdia de nosso Deus na vida de Jacó. Claro que por Raquel também, porque Deus amava e Deus sabia que ali na frente ela iria se converter totalmente, crendo, entregando todos os seus anseios nas mãos do Senhor. Então, mais à frente, sabe o que acontece? Deus torna a visitar a Raquel e lhe concede outro filho. Nasce um filho chamado Benjamim. Oh, que coisa linda! Benjamim foi o segundo filho de Raquel. Isso leva-se muito tempo. José já era bem grandinho, já era bem rapazinho. Nasce Benjamim. E aqueles dois filhos, a palavra do Senhor diz claramente que Jacó amava até os outros filhos de Leia e das servas de Leia, das servas de Raquel. Começava até a ter ciúmes por o quanto Jacó amava José e Benjamim, José o primogênito. Mas de fato, ele trabalhou todos aqueles anos em favor de quem? De Raquel. E quem era a mãe desses dois? Raquel. Então Deus honra a Raquel. E ela diz no capítulo 30, o versículo 23, que a minha vergonha foi embora, porque Deus abriu minha madre e me concedeu filhos. Glória a Deus. Eu fico aqui dando glória a Deus, mas eu imagino também que Raquel tenha dito isto, né? Tenha tido um coração grato que Deus tinha abrido a sua madre. Ela reconhece que Deus, que é o dono da bênção, agora estava ali ajudando, realizando seus sonhos, lhe honra. Ela vai com essa caminhada com Jacó, percorre todo aquele caminho em que Jacó atravessa aquele val de Jaboque e é mudado o seu nome para Israel. Ela está presente ali, está honrada. Mais na frente, Jacó divide o seu rebanho, que era enorme, numeroso, era rico. Para chegar na sua terra, ele preocupado com seu irmão Esaú, então ele divide em dois bandos, muito rico, muita riqueza. Então eu imagino ali Raquel com um bando, Lia com o outro, com seus filhos. Eu imagino que fosse assim. Jacó estava muito rico. Deus honrou Raquel ali de forma extraordinária, sem necessidade daquelas coisas, porque Deus não precisa que nós o ajudemos, porque Ele é poderoso, Ele realiza quando Ele promete. Então, Raquel é honrada dessas formas. Porém, eu percebo que no momento, e a palavra do Senhor diz, lá no capítulo 39, ou seja, 35 e o versículo 19, que ela entra em trabalho de parto, próximo da chegada do lugar de destino, daquela longa viagem. E esse trabalho é muito difícil e demorado, ao ponto de Raquel dizer, eu entendo que eu não vou conseguir, E ela, então, dá à luz a Benjamim e coloca o seu nome de Benoni, partindo já daquela vida sem fôlego, sua alma saindo do seu corpo, ela pronuncia esta palavra de Benoni, que significa morte. Acabou-se ali os seus dias. Então, Jacó diz, não, é Benjamim, o filho amado, é Benjamim. E o Senhor, então, abençoa a descendência de Benjamim e de José. Na verdade, de José, por ser o primogênito, a Bíblia
registra bastante ali o quanto foi próspero, foi governador, abençoou toda a sua família. Mas termina aqui a história de Raquel. Raquel encerra aqui no momento em que deu à luz ao seu segundo filho. Um final que a gente pode considerar triste, né? Porque morreu no momento que deu o seu segundo filho, mas podemos dizer que ela partiu honrada, porque Deus a visitou, Deus deu filhos, ouviu o seu clamor e a sua descendência continuou sendo numerosa conforme o projeto e a promessa de Deus, através de Abraão, de Isaac e Jacó. E a esposa que Jacó sonhou e trabalhou, a mulher da sua aliança é Raquel. Então, a sua descendência se prosseguiu através de Raquel. Vejamos aqui que é uma mulher que nós podemos sim extrair testemunhos. Dá-me filhos, essa palavra que a gente conhece tanto, é o que nós precisamos buscar hoje. Não nos conformar com a esterilidade espiritual. Claro que tem mulheres que não têm filhos, pode sim buscar o milagre de gerar filhos, e Deus concede sim filhos, mas a principal preocupação, o principal sonho, anseio maior de nossas vidas precisa ser filhos espirituais. Aqueles a quem evangelizamos, falamos do amor de Jesus e eles passam a conhecer Jesus, são gerados por nosso testemunho, pelas palavras de vida que nós estamos dando, que é do Evangelho de Jesus, que é vida eterna. Geramos essas vidas, então são filhos espirituais que geramos. Oh, que maravilha quando oramos e dizemos: Senhor, eu quero almas, eu quero vidas, eu quero gerar vidas para teu reino, eu não quero ser estéril. Nós estamos no mês agora de julho, metade do ano. Eu ainda, Senhor, quem sabe não gerei filhos espirituais, mas ainda há tempo de você dizer: Pai, eu quero, me ajude. O meu grito de socorro nessa noite é: dá-me filhos espirituais, para que o teu reino cresça e essa descendência vá se prosseguindo, seja longa, e o reino de Deus possa povoar, aumentar de forma como a areia do mar, assim como o Senhor prometeu a Abraão lá atrás, que ela é numerosa. Eu faço parte desta descendência. Você também faz parte. Não seja estéril, mas seja como é a Raquel nesse momento do grito: dá-me filhos, se não morro. Gerar filhos para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E finalizando, o que acontece com Raquel quando ela então falece ali naquele lugar? Jacó fez algo muito honroso e muito digno. Ele constrói uma coluna e coloca ali uma coluna muito linda na sua sepultura. E a Bíblia diz lá no capítulo 35, versículo 20, que ela foi erguida, essa coluna, no sepulcro de Raquel, a qual prevalece até os dias de hoje. Assim está escrito nesse versículo, até os dias de hoje. Um memorial foi levantado em lembrança, não para adorar, mas em lembrança. Inclusive, quando alguém hoje, nos nossos dias, vai até Israel e vê ali vários lugares históricos, é como lembrança, mas não para prestar uma adoração. Raquel não é para ser adorada, mas para ser lembrada como uma mulher que buscou a gerar filhos. Então, que fique aqui esta palavra do nosso Senhor Jesus nesta noite, do nosso Deus para o teu coração. E eu quero finalizar com uma oração. Feche os seus olhos onde você está. Pai, a tua palavra foi ministrada nesta noite, neste dia, Senhor, porque outras mulheres ouvirão esta gravação e serão alcançadas por tua palavra através dessa ministração outros dias.
Pai, que o Senhor vá de encontro a cada uma, que o Senhor venha de encontro a cada mulher. Qual é o sofrimento, qual é o desejo, qual é o anseio que cada uma está passando. Eu ministro milagres, ministro que o Senhor venha de encontro a cada uma e lhe dê o socorro. E abra-lhe, Senhor, a sua visão espiritual, assim como o Senhor abriu a madre de Raquel e lhe deu filhos. Abra também, Senhor, a madre espiritual, ou seja, a visão espiritual para essas mulheres, gerar filhos espirituais nos dias de hoje e que a descendência possa crescer, aumentar no teu reino para glorificar o teu nome e o Senhor ser exaltado através de cada mulher. Assim nós oramos que cada uma seja restaurada, a dor que talvez tenha sofrido, de traição, de uma espera tão longa e depois não corresponder ao seu sonho, mas que o Senhor venha com o seu Espírito Santo e lhe traga renovo, refrigério e traga como um bálsamo a cicatrização, sarando a dor dessas mulheres, no nome poderoso de Jesus. E eu ministro milagres, ministro restauração, ministro vida, vida em abundância, vida espiritual, vida no físico, alegria, abundância de vida sobre estas mulheres, sobre todas essas pessoas que estão agora a ver este vídeo, sejam alcançados pela vida que é Cristo Jesus. Assim nós oramos e concordamos no nome de Jesus. Amém.